Que eu fiz, eu disse para os irmãos que era importante você ler a palavra, começar a prestar atenção nas histórias que a Bíblia conta, porque Deus ele ensina princípios contando histórias, e dentro dessas histórias nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas princípios poderosos do Senhor nas nossas vidas. E hoje eu quero continuar contando algumas histórias para você, para que você possa aprender princípios da palavra de Deus e aplicar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo ele é mestre em trabalhar muitas vezes nas nossas mentes, na nossa alma. O diabo ele trabalha na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, ativo, todos os momentos, até mesmo agora. Você está aqui dentro da igreja, a sua mente está passando por um campo de batalha. Alguém quer dominar a sua mente. Você pode ter a sua mente dominada por Deus ou por demônios, mas você precisa aprender a dominar a sua mente. Por quê? Porque senão você se torna escravo de Satanás. Como é que Satanás atua na nossa mente? Ele cria na nossa mente fortalezas. Desde quando você nasceu, não é depois que você aceitou Jesus, não. Desde quando você nasceu, o diabo ele vem tentando trabalhar na sua mentalidade, na sua mente. E como que o diabo ele atua nas nossas mentes? Ele cria situações cotidianas. No nosso cotidiano, situações acontecem para que ele possa trabalhar e criar na nossa mente fortalezas. O diabo ele cria dentro das nossas mentes fortalezas e sofismas. O que é fortaleza? Fortalezas são muros. Ele cria muros, ele cria fortificações dentro da nossa mente que precisam muitas vezes serem quebradas para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sofismas? O que são sofismas? Sofismas são mentiras, mas que parecem verdades. Sofismas são mentiras, mas você olhando parece que é uma verdade, tudo mostra para você que é uma verdade, você acredita que aquilo é uma verdade, mas na realidade aquilo é uma tremenda mentira. Juntando essas fortalezas com esse sofisma, o diabo ele cria dentro de você complexos. Já viu alguém falar muitas vezes para você, você é uma pessoa complexada? Mas você é complexado. Nossa, mas aquela pessoa é uma pessoa complexada. E é desse jeito que o inimigo trabalha dentro de nós, criando complexos, fortalezas e sofismas que precisam ser quebrados para que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí o que acontece? Quando o diabo consegue criar esses sofismas, essas fortalezas, esses complexos dentro de você, ele ganha a sua alma, ele consegue te destruir. Como é que o diabo cria? Quais são as armas que o diabo cria para causar esses sofismas, complexos, fortalezas? E criando esses sofismas, complexos, fortalezas dentro de você, ele causa em você uma cegueira espiritual. Você não consegue enxergar as coisas espiritualmente, por quê? Você fica cego. Ele coloca dentro de você uma mentalidade maligna que te cega espiritualmente, que impede você de enxergar a realidade. Muitas vezes impede você de enxergar quem você é. Então, quais são as armas que o diabo usa para causar isso nas nossas vidas? Primeiro, um lar desestruturado.
Talvez você venha de um lar desestruturado. E dentro desse lar desestruturado, por isso que o diabo luta contra os lares, contra as famílias, para desestruturar. Quando ele consegue desestruturar, ele consegue criar complexos nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos pais, nas mães. Então, um lar desestruturado, com certeza, foi criado complexos dentro de você. Uma família ausente. Às vezes você não teve um acompanhamento adequado do seu pai, da sua mãe, e isso também criou complexos dentro de você. Muitas vezes falta de oportunidades na vida, isso também causa. As derrotas que você tem sofrido na sua vida causam complexos, pobreza. Muitas vezes seu físico, você é complexado muitas vezes por causa do seu físico, da sua cor, sonhos na sua vida que nunca se realizaram, também pode causar complexos. Muitas vezes pessoas próximas de você geraram em você complexos. Palavras de maldição que foram lançadas muitas vezes na sua vida gerou complexo, enfermidades e o pecado. Então olha só, essas coisas colaboram para criar complexos dentro de você. Mas nessa noite Deus quer te libertar de todos esses complexos. Aleluia! O ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Amém! Glória a Deus! Então eu queria falar sobre alguns complexos e muitas vezes você pode se encaixar dentro de um desses. E eu quero dizer para você, se você abrir seu coração nessa noite, o Espírito Santo vai te libertar. Aleluia! Todo o sofisma, toda a fortaleza, todo o complexo vai cair por terra. Em nome de Jesus. Vamos lá, abre lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Vamos falar sobre o primeiro complexo. Ou a primeira pessoa complexada. Olha só. Mas o Senhor chamou o homem, chamou Adão, perguntando: onde você está? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então olha só, Adão ele tinha um relacionamento com Deus. Adão ele caminhava todas as tardes com Deus. Adão ele vivia uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Ele obedecia a Deus. Deus tinha dado ordens para Adão. Adão ele obedecia, mas em um determinado momento Adão pecou. E o pecado gerou um complexo em Adão. Qual foi o complexo que gerou em Adão? Adão começou a se esconder de Deus. Vivia se escondendo de Deus. Olha só, por causa do pecado, Adão se afastou de Deus. Sabe, tem crentes que são assim, que vivem esse mesmo complexo de Adão. Ele olha para a vida dele, ele olha para a condição dele, ele olha para as coisas que muitas vezes ele faz, para as coisas que muitas vezes ele comete. Muitas vezes ele comete faltas, ele comete pecados, muitas vezes ele ainda não conseguiu se libertar de determinadas coisas. E a atitude desse irmão, dessa irmã é o quê? Primeira coisa que ele faz, quando ele faz algo que ele descobre que é errado, que é pecado, que ele se esconde de Deus. Ele se esconde de Deus, ele se afasta de Deus. Ele tem esse complexo, e esse complexo faz ele pensar que Deus está bravo com ele. Esse complexo faz ele pensar que ele não pode agradar a Deus. Por causa do pecado dele, ele não pode se aproximar de Deus. Essa é a maior mentira que o diabo pode colocar e fazer você acreditar como filho de Deus. Porque o seu pecado não pode afastar o Deus de você. O seu pecado afasta você de Deus, mas Deus nunca se afasta de você. Por isso que quando você pecar, ao invés de você fugir de Deus, você deve fazer o quê? Se aproximar do Senhor. Olha só, o pecado de Adão afastou Adão de Deus, mas não afastou Deus. Por quê? Porque Deus estava à procura de Adão.
Deus olhou no lugar de encontro, cadê Adão? Não estava. O que Deus fez? Começou a perguntar: Adão, onde você está? Cadê você, Adão? Deus nessa noite pergunta para você: aonde você está? Aonde você está? Por que você está fugindo de mim? Por que você não me busca? Por que você não está querendo mais se relacionar comigo? Deus tem o poder de perdoar o seu pecado. Deus tem o poder de te purificar de toda injustiça. Deus tem o poder de te libertar de toda a opressão do diabo contra a sua vida. Adão estava vivendo debaixo de culpa, debaixo de acusação. Talvez nessa noite você esteja desse jeito, vivendo debaixo de culpa, debaixo de acusação de Satanás, mas o Senhor quer te libertar desse complexo. Aleluia. Por isso, não se esconda de Deus. Quando você estiver com um sentimento de culpa, com um sentimento de acusação que o diabo coloca diante de você, a primeira coisa que você tem que fazer é se expor a Deus. Se expõe a Deus. Mas, Senhor, eu estou sujo, preciso ser lavado. Como uma criança que, quando faz uma arte, que vai lá e se lambuza tudo na lama e se suja, a primeira coisa que ela faz é o que? Ela corre para o pai, para a mãe, para mostrar para o pai e para a mãe o que ela fez. O que o pai e a mãe faz quando a criança vem toda suja, toda melecada para ele? O pai e a mãe vai lá e pega a criança e vai lavá-la, vai limpá-la. Quando você se expõe ao Senhor, o Senhor vai te lavar, o Senhor vai te limpar, o Senhor vai te purificar, o Senhor vai te dar vestes novas, o Senhor vai te dar uma roupagem nova. Então não fuja, não deixe o diabo plantar esse complexo na sua vida, de você ficar longe, se esconder de Deus. Nunca se esconda de Deus, esteja sempre perto dele. Segundo complexo, Gênesis capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz aí, um pouquinho para frente aí. Gênesis 4, 4. Olha o que diz aí. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Pode passar. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Segundo complexo que muitas vezes o diabo consegue colocar na sua mente é o complexo da inveja dos outros. Tem muitas pessoas que têm inveja dos irmãos. Esse era o caso de Caim. Caim ficou irado porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta dele. E ele ficou irado com isso. Por quê? Porque Caim, ele se achava melhor que o seu irmão, ou se achou naquele momento inferior ao seu irmão. Tem muitas pessoas que ficam olhando para a vida dos outros, olham para os bens os materiais que outras pessoas têm, olham para a família dos outros, olham para a esposa do outro, olham para o marido do outro, e muitas vezes fica insatisfeito com aquilo que muitas vezes tem. E esse complexo para a sua vida, porque como eu já ministrei aqui alguns dias atrás sobre a inveja para você. A inveja ela causa ingratidão no seu coração. A inveja faz você pensar que Deus é injusto. Na realidade, que Deus quer sempre te abençoar. Deus tem o melhor para você. Amém. Então pare de olhar para aquilo que Deus tem dado para os outros e olhe para aquilo que Deus tem dado para você. Amém. E tenha um coração agradecido ao Senhor por aquilo que você tem. Glória a Deus. Quem tem esse complexo de inferioridade, ele é uma pessoa pobre. Uma pessoa que ela não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Caim, a oferta de Caim foi rejeitada porque
porque Caim não fez a coisa certa, não fez a coisa direita. E muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, como Deus abençoa outros irmãos, mas nós não queremos fazer o que determinadas pessoas fazem para receber aquela bênção. Abel, ele ofertou da maneira certa. A oferta de Abel foi aceita, porque a oferta que Abel deu, com a oferta dele, ele honrou ao Senhor. Amém. Ele deu das primícias, ele colocou Deus em primeiro lugar. A oferta que Caim deu foi daquilo que tinha sobrado. Não foi por honra ao Senhor. Não colocou Deus em primeiro lugar. E aí ele ficou com inveja do irmão. Então deixa eu te falar uma coisa. Não olhe para as coisas dos outros, olhe para você e Deus. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida, faça as coisas à maneira de Deus, e você vai desfrutar de coisas poderosas de Deus na sua vida. Amém. Expulse a inveja do seu coração. Comece a ser uma pessoa agradecida, agradeça a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Amém. Você vai ver que coisas poderosas vão acontecer. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 16, versículo 4, próximo complexo. Gênesis 16, capítulo 4. Não sei se eu vou conseguir falar todos hoje, mas vamos avançando. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Aqui é o complexo de Agar. Sara não estava conseguindo dar filhos, gerar filhos para Abraão. O que Sara fez? Sara pegou e chamou Agar, e ela deu Agar como esposa para Abraão, uma segunda esposa para Abraão. E Agar teve aquilo que Sara não tinha. Ela teve filhos primeiro que Sara. Só que o que aconteceu com Agar? Agar, ela era uma empregada. E Agar agora começou a achar que ela era melhor do que Sara, que era sua chefa, sua dona, que era sua senhora. E agora Agar começou a fazer o que? A desprezar a Sara. O que é esse complexo? O que aconteceu com Agar? Ela não soube ser honrada, se ensoberbeceu. Tem muitas pessoas que são como Agar, que quando começam a receber honra, que quando começam a receber autoridade, que quando começam para elas ser delegadas coisas, elas começam a se achar melhor do que aqueles que as levantaram. Começa a achar que tem mais unção, começa a achar que ela é melhor, começa a achar que Deus usa mais, começa a se ensoberbecer, e começa a desrespeitar as autoridades que Deus colocou na vida dela. Isso é um complexo, isso é um princípio maligno, é um princípio satânico, é um princípio de soberba, é um princípio de rebeldia que é implantado na vida de pessoas. O que você precisa fazer? Você precisa se livrar rapidamente desse complexo, porque senão o diabo vai destruir a sua vida. Sabe o que aconteceu com Agar? Agar, ela foi expulsa. Abraão teve que dispensar Agar com um filho pequeno e sem nada. Se não fosse Deus na vida daquela mulher e daquela criança, eles teriam morrido no deserto. Porque a soberba, falta de honra, falta de reconhecimento é um princípio satânico, é um princípio maligno. E quando você anda nesse princípio, a destruição é certa.
Então saiba reconhecer quando Deus levanta pessoas na sua frente. Saiba reconhecer as autoridades que Deus tem colocado no seu caminho. Saiba reconhecer que mesmo que você tenha mais unção, mesmo que você saiba mais, mesmo que você está ali porque te colocaram naquela posição. Você está ali porque Deus quis que você estivesse naquela posição. Você está ali e aquela pessoa está ali porque Deus quis colocá-la ali. E quando você honra, quando você se submete, a bênção do Senhor é sobre a sua vida. Então esse complexo é maligno. Então não deixe isso dominar a sua vida. Outro, Gênesis capítulo 19, versículo 26. Gênesis 19, 26, olha o que diz aí. Mas a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa coluna de sal. O que aconteceu aqui com a mulher de Ló? Deus tinha livrado eles de morrerem queimados junto com aquele povo de Sodoma e Gomorra. O anjo deu uma ordem para eles: olha, saiam da cidade, corram, subam para as colinas, para os montes e não olhem para trás. Deus estava dando agora a oportunidade para Ló e sua família escaparem de uma condenação. Estava dando a oportunidade para eles viverem uma nova vida, deles continuarem a vida deles e deles terem uma nova vida. Deus estava dando uma nova chance para eles. Só que Ló e as suas filhas fizeram aquilo que o anjo mandou, mais a mulher de Ló, ela olhou para trás. O que tem a ver isso, olhar para trás? Sabe, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda ficam olhando lá para o mundo. Deus foi lá, tirou você da destruição, tirou você das garras de Satanás, trouxe você para o império da luz, arrancou você do império das trevas. Deus agora traz você para um alto lugar. Deus agora te oferece uma nova vida, Deus te oferece uma nova história, Deus te oferece uma nova família, Deus te dá tudo para que você tenha uma vida abençoada nessa terra. Mas tem pessoas que ainda ficam olhando lá para trás, fica olhando para quando ela vivia antes de conhecer a Deus. Ela não consegue visualizar a nova vida porque ela ainda tem saudade do mundo. Você está estragado no mundo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Não fica olhando para a sua vida antiga. Não fica olhando para trás. Porque o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela paralisou. Ficou parada. Virou uma estátua. A vida dela acabou. Não podia voltar para trás, para a antiga vida, e não podia ir para onde Deus tinha levado eles para uma nova vida. Eu pergunto para você, o que é pior? Você voltar para o mundo, praticar as velhas obras, ficar parado sem poder avançar? Ou o que é melhor, você viver a nova vida que Deus está preparando para você? Porque enquanto você estiver com esse complexo de achar que você fazia antes é melhor do que onde você está, você não vai avançar para frente por uma terra prometida que Deus tem para você. Enquanto você estiver com um pezinho no mundo, com um pezinho em Sodoma, não tem como você viver o novo de Deus na sua vida. Você vai ficar paralisado. Você vai ficar paralisado. Você vai ficar estático. Não avança. Se você ficar olhando para a sua velha vida, não tem como você viver o novo de Deus na sua vida. Aleluia. 2024 está aí. Tem o novo de Deus para você. Aleluia. Coisas gloriosas para você conquistar. Mas se você ficar com o pezinho no seu passado, você vai estar do mesmo jeito que você está hoje. Não vai avançar, não vai crescer, não vai mudar. Pare de olhar para trás. Pare de pensar em desistir. Pare de pensar em retroceder. Pare de pensar nas coisas
que ficaram para trás. Tudo agora na sua vida é novo, tem uma nova terra, uma nova perspectiva de vida. Amém. Tem tudo novo esperando por você. Assim. Outro, Gênesis capítulo 25, 29 a 34. Olha o que a Bíblia diz aí. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú, faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco de ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esse é o complexo de Esaú. Esaú tinha chegado ele era caçador, tinha chegado da floresta, da caça, estava morrendo de fome, talvez tenha ficado muito tempo sem comer, estava morrendo de fome, e aí ele chega, Jacó estava lá cozinhando uma sopa, a coisa mais gostosa, aquela delícia, aquele cheiro bom. Ele pediu a sopa, Jacó não quis dar, Jacó pegou, então negociou com ele: olha, me dá o seu direito de primogenitura, que aí você pode comer a sopa toda. Esaú olhou e falou: de que me vale esse direito de filho mais velho agora? Eu estou aqui morrendo de fome, posso morrer, não vai me valer nada. Então, ele fez o juramento, e Deus respeita quando você faz juramentos. Ele deu a palavra dele, com isso foi transferido para Jacó o direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? São as bênçãos que Deus tinha reservado para o filho mais velho. É a bênção do filho. O que é esse complexo nas nossas vidas? Muitas vezes, por alguma coisa que nós queremos muito, nós abrimos mão do nosso direito de filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém! Glória a Deus. Mas tem muitas pessoas que abrem mão do seu direito, da sua herança, daquilo que Deus já preparou para você, por uma coisa que muitas vezes chama a sua atenção naquele momento. Quantos homens de Deus não abrem mão do seu ministério, não abrem mão da posição que Deus muitas vezes deu para ele, por 5 minutos de sexo? Tem muitas pessoas, conheço, já vi pastores que abriram mão de estarem na frente de uma igreja, de abrirem mão de um rebanho, de abrirem mão de uma posição espiritual, de uma autoridade que Deus estipulou, instituiu para a vida dele, por 5 minutos de sexo com uma irmã da igreja. Quantas pessoas, quantos líderes eu já vi que abriram mão da posição que Deus conferiu para ele, ser um líder de célula, de estar liderando um ministério ou uma célula na igreja, que abriram mão porque apareceu uma oportunidade de ele ganhar um dinheirinho a mais. Abriu mão porque agora eu tenho um trabalho agora que vai ocupar o meu tempo, pastor. Então eu preciso abrir mão, para mim não dá mais. E abre mão do direito que Deus deu para ele, de estar envolvido com o reino, de estar cuidando de pessoas, de estar fazendo a obra. Quantos não fazem isso? Não, eu vou abrir mão porque eu tenho agora outras coisas para fazer. E abre mão do seu direito, porque tudo que você faz no reino de Deus não é em vão.
Tudo que você faz no reino de Deus tem recompensa. Tudo que você faz para Deus não é nada de graça. Deus não pede para ninguém fazer nada de graça para Ele, não. Deus abençoa com bênçãos tanto aqui nessa terra como na eternidade. Mas muitas pessoas não valorizam o chamamento de Deus. Muitas pessoas não valorizam aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Só abra a mão quando Deus pedir aquilo para você. Mas não troque o seu direito de filho, de participante do reino, por qualquer coisa que é temporal, que é passageira e que muitas vezes não vai acrescentar nada na sua vida. Porque uma vez que você abre mão, Deus vai colocar outro no seu lugar. Esaú abriu mão do direito de primogenitura. Quem assumiu? O irmão dele. Quem foi que prosperou? Quem foi que recebeu a bênção? Quem foi que carregou sobre a vida dele a linhagem de Jesus? Jacó. Esaú se perdeu. Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura, se perdeu. Se você for estudar sobre a história de Esaú, Esaú virou um satanista, adorador de Satanás. Se perdeu. Não caia nesse complexo. Outra coisa, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Olha o que diz aí. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha o complexo que Moisés tinha. O Senhor chama Moisés, aparece para Moisés na sarça, fala com Moisés, dá uma missão para Moisés. Moisés olha então para ele, olha para Faraó e fala: quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e tirar os israelitas do povo do Egito? Tem muitos crentes que têm esse complexo. Deus os chama, Deus os desafia, Deus os chama para grandes coisas. Olha aqui para mim, Deus chamou você para fazer grandes coisas nessa vida. Deus olha e fala: olha, você vai enfrentar Satanás. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos para arrancar pessoas da escravidão de Satanás. Aqui, Faraó simboliza o diabo. E o povo de Israel simboliza as pessoas lá fora que estão sendo escravizadas por Satanás. E aí Deus escolhe eu e você, porque Deus confia em mim e em você, porque Deus sabe do potencial que eu e você temos, porque Deus sabe quem você é realmente, a sua verdadeira identidade. Mas aí, porque Satanás plantou sofismas, porque Satanás plantou fortalezas na sua mente, porque Satanás plantou na sua mente complexos, você olha para você e você fala assim: eu não tenho condição. Quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para enfrentar demônios, para expulsar um demônio? Quem sou eu para colocar a mão na cabeça de uma pessoa e orar e determinar que ela seja curada? Quem sou eu? Quer dizer que você é filho de Deus. Aleluia. Escolhido do Senhor. Glória a Deus. Você é amado. O Senhor confia em você. O Senhor acredita em você. E o Senhor sabe quem você é. Sabe qual foi o problema de Moisés? Moisés olhou para ele, olhou para Faraó
e olhou para o tamanho das pessoas que ele precisava libertar. Mas Moisés esqueceu de olhar para o Deus que o estava chamando e o capacitando para fazer aquela missão. Aleluia. Deixa eu te falar, Deus tem uma missão para você em 2024. Amém. Sabe qual é a missão? Enfrentar Faraó, enfrentar o diabo, aleluia. Libertar pessoas das mãos de Satanás. Glória a Deus. Mas você não deve olhar para isso, não deve olhar para o inimigo, você deve olhar para o seu general, para o seu pai, para aquele que te capacitou. Amém. Se Deus te chamou, se você está aqui nessa noite, é porque você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. E Deus quer te usar poderosamente no ano de 2024. Eu quero declarar para você que Deus vai te usar no ano de 2024. Amém. Como você nunca foi usado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tira esse complexo de achar que você não pode, de que isso não é para você, de que você não consegue, sabe? Nesse ano, faça um propósito de aceitar e enfrentar todos os desafios que forem colocados na sua frente. Não tenha medo, vá para cima, porque Deus é contigo. Amém. Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, você vai ser como um Deus na frente de Faraó. Você vai ser o meu representante na frente de Faraó. Tudo que você falar vai acontecer. Tudo que você profetizar, declarar, vai acontecer naquele lugar. Eu vou te capacitar, eu vou te dar poder. Nesse ano de 2024, Deus te capacita, Deus te dá poder, Deus te dá autoridade para você cumprir a missão e o propósito que Deus tem te dado. Aleluia! Mas Moisés, ele ainda teve um segundo complexo. Olha o que diz aí, capítulo 4 aí, versículo 10, olha o que diz aí. 4:10, Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse a teu servo, não consigo falar bem. Olha só, Moisés, a primeira dificuldade que ele teve é: quem sou eu? Não sou ninguém, eu sou. Quem sou eu para ir diante de Faraó? Quem sou eu para libertar um povo? Agora, o segundo complexo, ele falou: eu não sei falar, eu sou gago, sei falar bem. Quantos têm esse complexo? Irmãos, muitos aqui na igreja, muitos irmãos sofrem desse complexo. Eu conheço muitos aqui. E muitos sofrem desse complexo, que às vezes nós falamos de evangelizar, os irmãos falam: pastor, mas eu não sei o que falar. Eu não sei como chegar nas pessoas, eu não sei como abordar a pessoa. Eu fico com vergonha, eu tenho vergonha. É o mesmo complexo que Moisés tinha. Mesmo complexo. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de me expressar, eu não sei como chegar nas pessoas, dá uma tremedeira, pastor, eu começo a suar, minha mão fica, nossa pastor, você nem sabe. Esse é um complexo, se sente inferior, ou muitas vezes você sofre de um complexo que se chama medo de ser rejeitado. Por isso que muitas vezes nós não falamos de Jesus para as pessoas, porque nós temos um complexo de inferioridade dentro de nós, que nós temos medo das pessoas nos rejeitarem. Só que o Senhor disse para Moisés, o Senhor disse para você nessa noite: Moisés, somente abra a sua boca que eu vou encher. Amém. Você se colocar à disposição do Senhor nesses dias. Aleluia. Você vencer esse complexo de rejeição, de se sentir rejeitado, esse complexo de inferioridade, e você criar coragem e deixar o Espírito Santo te usar, você vai abrir a sua boca e o Espírito Santo vai falar com as pessoas. Aleluia. Nesse ano de 2024, só abra a sua boca, deixe o Espírito Santo usar você. Aleluia. Glória a Deus.
você vai ver o que Ele vai fazer através de você. Você nem vai acreditar o como que você conseguiu falar tanta coisa, como que você conseguiu evangelizar. Você vai sentir a alegria do Espírito Santo te preencher, porque as pessoas foram tocadas através de você. Outro complexo, Juízes capítulo 6, versículo 15, já estou acabando. Juízes capítulo 6, versículo 15, olha o que diz aí. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Olha aí, o complexo de Gideão. Eu sou o menor, eu sou o mais pobre, eu sou o mais fraco. Quantas vezes você não olha para você e fala assim, eu não sou ninguém? Lá na igreja eu sou o menor, eu sou o mais pobre, eu sou o mais fraco. Eu não tenho nem unção para fazer isso. Olha, eu sou o mais novo, eu sou novo convertido ainda, como que eu vou fazer isso? Olha, eu nem tenho tanto estudo para fazer isso. Eu nem sei como começar, eu nem sei. Olha só, todas as vezes que Gideão falou várias vezes isso para o Senhor. Mas todas as vezes que Gideão falava para o Senhor, Senhor, eu sou o mais pobre. O Senhor falava para ele, homem valente. Senhor, eu sou o mais fraco, homem valoroso. Senhor, eu sou o mais pobre, capitão dos meus exércitos. Olha só, Gideão se enxergava um nada, um Zé Ninguém. E o Senhor enxergava em Gideão quem ele realmente era. Aleluia. Sabe, o Senhor, esse ano de 2024, o Senhor vai despertar em você quem você realmente é. Você é filho, você é um escolhido, você é uma pessoa cheia da vida de Deus, você carrega o Espírito Santo dentro de você, você é um instrumento para transformação de pessoas, você é um instrumento para ganhar vidas para Deus, você é um instrumento para destruir as obras de Satanás. Se livre desse complexo de que você não pode, de que você não sabe, de que você não consegue, de que você não é ninguém. Você pode sim. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela, você pode sim. Você consegue sim. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Às vezes o Arthur chega em mim e fala assim, pai, eu falo para ele, Arthur, faz aqui. Aí ele fala, pai, eu não consigo. Consegue. Pai, não dá. Eu falo para ele, não existe essa palavra dentro da nossa casa. Eu não consigo. Você consegue sim, filho. Você tem que tentar. Eu quero dizer para você, dentro dessa igreja não existe a palavra eu não consigo. Não dá. Eu não sei, eu não consigo, pastor. Eu não tenho estudo, eu sou pobre, eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho condições. Você tem condições. Você pode, você consegue, porque você é filho de Deus. Aleluia. E em Deus você pode todas as coisas, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer na sua vida. Amém. 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, olha o que a Bíblia diz lá. Olha outro complexo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Olha só, ali Saul estava em guerra, estava para enfrentar o exército dos filisteus. De repente aparece Golias e começa a insultá-los. A Bíblia diz que eles ficaram com medo.
Medo de encarar o inimigo. Esse é um complexo que muitos crentes têm. Medo de encarar o inimigo. Medo de encarar seus desafios. Medo de encarar suas dificuldades. Medo de encarar seus problemas. Medo de encarar os desafios que aparecem na sua frente. Tem muita gente que paralisa diante dos desafios que tem que enfrentar, dos desafios que ele tem que encarar para que ele possa avançar na vida. Eu tenho medo, pastor, de sair desse emprego para um emprego melhor e aí eu ficar sem emprego. Eu tenho medo de arriscar, pastor, de poder fazer que a minha firma avance, cresça. Eu tenho medo, pastor, de casar, vai que não dá certo. Eu tenho medo, pastor, de participar da liderança. Eu tenho medo de assumir uma célula. Eu tenho medo de participar dos ministérios. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo de ficar sozinho dentro de casa. E aí, o seu medo, esse sofisma, essa mentira que o diabo plantou dentro de você, faz você ficar paralisado. O Senhor mandou dizer para você nessa noite, tem pessoas aqui nessa noite que estão sendo impedidas de prosperar por causa do medo que você tem. O Senhor quer prosperar você em alguns caminhos, mas você tem medo. Vença o medo. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia! Encare seus inimigos de frente. Encare seus inimigos. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema. Encare, vá para cima. Vença os seus medos. Verdadeiro amor, quando você entende o amor de Deus por você, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo tem que cair por terra na sua vida. Você e Deus é maioria. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você e Deus é maioria. Aleluia. Quais são os inimigos? Quais são os inimigos que você vai enfrentar em 2024? Quais são os seus inimigos? Fazer que nem o salmista diz. O salmista diz que ele procurou os seus inimigos, os alcançou, os destruiu. Você tem que fazer isso com tudo aquilo que é inimigo seu. Não ter medo dos seus inimigos, mas os alcançar, os perseguir, os destruir, desfrutar da bênção de Deus na sua vida. Tenha medo, que Deus é contigo. Deus é contigo, varão. Deus é contigo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é contigo. Amém. 2024 é o ano de você enfrentar os seus medos. Você persegui-los, de você os alcançá-los, de você os destruir. Quando os espias foram espiar a terra, 10 espias ficaram com medo dos inimigos. Josué e Caleb olhou e falou assim: não, Deus é conosco. Se Deus é conosco, nós vamos pegar esses nossos inimigos, nós vamos destruir ele como nós pegamos um pão e rasga no meio. Nós vamos rasgar os nossos inimigos como nós rasgamos um pão. É assim que você tem que olhar para os seus inimigos. Aleluia. Enfrente-os e vença-os. Livre-se desse complexo de ter medo dos seus inimigos. Olha para o seu marido e fala para ele assim: próxima barata que aparecer em casa, você vai. Estou brincando. Só para descontrair.
Aleluia. Esse tempo atrás, comecei a ensinar o Arthur a não ter medo dessas coisas. E aí, um dia apareceu uma barata lá e a mãe dele, a irmã dele saiu gritando e ele saiu gritando junto. Aí eu olhei para ele, parei e falei assim: peraí, rapaz, que negócio é esse? Que negócio é esse de sair gritando no meio de uma barata? Vamos lá agora que você vai matar ela, é agora. Aí ele foi meio assim, eu falei: vai, mata essa barata aí, você fica aqui só olhando. Aí ele ficou bem assim, me açoei, a barata doida ali. Vai, rapaz, mata essa barata, vence esse medo. Aí arrancou o chinelo e tacou na barata. Aí a barata correu e tacou o chinelo de novo. Aí ele foi lá e pisou na barata. Agora, toda barata que aparecer aqui, você que vai matar. Quando aparece uma barata, ele já grita: deixa que eu mato, deixa que eu mato. Já sai correndo. Deixa comigo, deixa que eu mato, deixa que eu mato. Pô, não tem mais medo de barata. Esses dias eu fui sair, eu falei para ele assim: ó, o negócio é o seguinte, quando eu não estou em casa, você é o homem da casa. Eu sou que manda aqui, eu sou o homem. Mas quando eu não estou em casa, você é o homem. Então você protege sua mãe e sua irmã. Ele olhou para mim: vai deixar comigo, pai. Vai deixar comigo. Eu sou o homem da casa. Aí eu cheguei em casa depois, falei só para ele. Cheguei em casa depois, a minha esposa chegou e falou assim: o que você falou com o Arthur? Eu falei: por quê? Não, porque você saiu, ele chegou em mim na mesa e falou: ó, agora é o seguinte, quem manda aqui sou eu. O papai falou que eu sou o homem da casa. É para mim proteger vocês duas. Isso aí. Então olha só, você tem que vencer seus medos, irmão. Vença seus medos. Encare-os de frente. Não interessa, não olhe para os seus sentimentos, os pensamentos. Vá para cima, porque Deus é contigo. Para encerrar, João capítulo 20, versículo 24 e 25. João 20, 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Olha só, até aí, olha só, isso aqui era um complexo que Tomé tinha. Tomé, ele só acreditava se ele visse. Incrédulo, incredulidade. Eu estou aqui falando aqui, irmãos, o ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Tem irmão que não tem coragem nem de falar: glória a Deus, eu recebo, eu aceito. Por quê? Ele só acredita? Não adianta eu falar para você que Deus vai te ajudar a vencer os seus inimigos. Você tem esse complexo, só vai acreditar depois que a coisa acontecer. Tem muitas pessoas que são assim. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, primeiro você crê, para depois a coisa. Olha para a pessoa do seu lado e fala: primeiro você crê, depois a coisa. Primeiro você crê, depois a coisa. O que é fé? Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, quando eu estou falando para você aqui, 2024 vai ser o melhor ano da sua vida, você tem que tomar posse disso. Você tem que falar: eu creio, é isso mesmo que vai acontecer na minha vida. Vai ser o melhor ano da minha vida, eu creio.
nesses 13, 14 dias que ainda falta para acabar o ano, coisas poderosas ainda vão acontecer. Então você tem que crer. Então em 2024, tome posse da bênção antes que ela aconteça. Já tome posse. Já declare a prosperidade sobre a sua vida, já declare a saúde sobre a sua vida, já declare a bênção do Senhor sobre você. Vença esse complexo de só acreditar depois que você tiver com ela na mão. Não! Você já tem posse da terra prometida. A terra é sua. Deus já te deu, Deus já te abençoou. Deus tem o melhor para você nesses dias. De pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Por que eu falei sobre esses complexos? Presta atenção, que Deus quer usar coisas na sua vida. Para você viver o melhor de Deus nesse ano que está entrando, Deus quer livrar você desses complexos. A visão que Deus quer dar para você é uma visão de possibilidade, de vitória, de alegria, de saúde, de prosperidade, de sucesso, de força, de coragem, de ousadia, de fidelidade, de confiança em Deus. Aleluia! De liberdade e de quem você realmente é. Essa é a visão que Deus quer dar para você. Deus quer te libertar desses complexos nessa noite. Amém. Deus quer te dar novas possibilidades. Se você se identificou com algum desses complexos, é hora de você se livrar deles. É hora de você quebrar todas essas fortalezas, sofismas, cadeias que o diabo tem colocado na sua mente. É hora de você entregar para Deus. É hora do Espírito Santo te limpar essa mente. Porque 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Quebra cadeias nessa noite, Senhor. Quebra correntes. Quebra fortalezas. Quebra complexos, meu Deus, nessa noite. Tudo aquilo que desfoca a visão dos teus filhos. A visão que o Senhor tem sobre eles e que o Senhor tem para eles. Comece a quebrar agora os espíritos, todas essas fortalezas, todas essas amarras que o diabo tem colocado para impedir que seus filhos avancem, para impedir que seus filhos cresçam, para impedir que os seus filhos vivam o melhor do Senhor. Eu oro agora em foco poder libertador do Senhor nessa noite. Comece a quebrar cadeias desse Espírito Santo. E você comece a orar e a clamar e a dizer: Senhor, eu me encontro com esse complexo, quebra ele da minha vida agora. Eu renuncio esse complexo da minha vida agora. Eu não aceito mais esse complexo na minha vida. Eu declaro o teu poder sobre a minha vida. Comece a